Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 11, certo? Hoje nós vamos começar estudando, então, sobre as operações com os números racionais, ou seja, com os radicais, né, que a gente estava estudando até agora, com os racionais. Vamos lá, operações com radicais. O objetivo de hoje vai ser reconhecer radicais semelhantes, aplicar as regras para a adição e subtração com radicais e resolver problemas e exercícios. Então, vamos iniciar hoje as operações com radicais. Os materiais para a aula de hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis, borracha, certo? Caderno e caneta é para vocês anotarem no caderno tudo que for importante, lápis e borracha para resolver os exercícios no caderno. Então, vamos começar bem do simples. Adição algébrica com radicais. A adição algébrica com radicais vai ficar mais fácil, né? Quando a gente pode extrair todas as raízes e efetuar o cálculo sem os radicais. Como assim? Vamos ver esses exemplos aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, raiz cúbica de 27 mais raiz cúbica de 125 menos raiz cúbica de 343. Peraí, são todas raízes que eu sei a resposta. São raízes bem fáceis. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de 343 é 7. Então, se eu conseguir tirar a raiz de todos esses valores e resolver, vai ficar muito mais fácil, certo? No caso aqui, eu só preciso fazer, então, 3 mais 5 menos 7, que vai me dar 1, ok? 3 mais 5 é 8, 8 menos 7 me dá 1. Segundo exemplo, raiz cúbica de menos 8, raiz quinta de 100 mil e raiz quadrada de 1,69. Também raízes que a gente conhece, que são mais fáceis de resolver. Raiz cúbica de 8 é menos 2, raiz quinta de 100 mil é 10 e raiz quadrada de 1,69 é 1,3. E aí basta eu fazer a operação. Menos 2 mais 10 vai me dar 8, menos 1,3, 6,7, ok? Lembrem-se que aqui, nesse momento, a gente vai sempre aplicar a regrinha de sinais, ok? Então, no caso aqui, sinais diferentes, só me dá o sinal do maior, diminui, dá o sinal do maior, 10 menos 2, 8. O sinal do maior é o positivo do 10, então eu vou ficar com 8 positivo, e aí menos 1,3 vai me dar o 6,7, certo? Quando aqueles casos ali, gente, são os mais simples, tá? Quando eu consigo tirar a raiz exata bem tranquilamente. Agora, quando eu não consigo extrair as raízes, a gente vai ter que realizar a operação com os radicais mesmo, tá? A gente vai fazer a operação com os radicais apenas quando eles forem semelhantes. Quando que dois radicais são semelhantes? Quando eles apresentam radicandos e índices iguais. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo, olha só. Raiz de 3 e menos 5 raiz de 3. Então, raiz de 3, raiz quadrada de 3, aparece nos dois, ou seja, os dois são semelhantes, ok? A partir do momento que as minhas raízes são diferentes umas das outras, ou seja, raiz de 5, raiz quadrada de 5 e raiz cúbica de 5, eu já não consigo resolver, ok? São duas raízes diferentes, então não são semelhantes, eu não posso resolver. Se vocês notarem, os índices aqui são diferentes. Agora, se eu tiver raiz cúbica de 3 e raiz cúbica de 5, eu também não posso resolver, porque elas também não são semelhantes. Como assim? Eu tenho o meu radicando diferente, eu tenho um que é raiz de 3 e o outro é raiz de 5. Então, são dois radicandos diferentes, não posso ter também, ok? Vamos ver um exemplo aqui, como resolver este modelo aqui. Então, eu gosto de falar, claro que isso não é matematicamente correto, mas de imaginar que essa raiz ali que a gente está trabalhando é como se fosse uma variável lá, x, y, que a gente tinha, certo? Isso não é correto, tá, gente? Eles não são variáveis, é um valor fixo. Mas a ideia de como a gente trabalha eles é da mesma maneira, certo? Eu vou somar os valores que estão na frente acompanhando eles, no caso o 2, o menos 5 e o 7,
e o raiz de 3 permanece lá. Então, vai ser a resposta no final 4 raiz de 3. 2 menos 5, regrinha de sinais, me sobra menos 3. Menos 3 mais 7 me sobra 4, certo? Então, 4 raiz de 3. A raiz de 3 permanece intacta, do jeitinho que ela era antes, tá bom? Raiz cúbica de 4 mais 3 raiz cúbica de 3 menos 5 mais raiz cúbica de 3. Tá, peraí. Tem coisa aqui que dá para somar e tem coisa aqui que não dá para somar, certo? Eu tenho raízes semelhantes apenas essas duas aqui. Essas duas apenas são semelhantes, as outras não são. Então, os outros eu vou apenas repetir. Raiz cúbica de 4 menos raiz de 5. Esse eu repeti. Agora aqui, o 3 com 1 eu vou somar. 3 mais 1, raiz cúbica de 3, que vai me dar, então, este resultado final. Raiz cúbica de 4 menos raiz de 5 menos 4 raiz cúbica de 3, certo? Então, a raiz ela vai permanecer a mesma e eu vou somar os valores da frente. É como a gente fazia com o x, né? Eu tinha 2x mais 3x, ficava 5x, certo? A ideia é a mesma, tá, gente? Mas matematicamente eles não têm nada a ver um com o outro, ok? É só para vocês terem aí uma relação que vocês possam fazer. Então, em alguns casos, a gente pode ter que simplificar os radicais para encontrar algum radical que seja semelhante, porque às vezes não tem nenhum radical semelhante. No caso, veja só aqui. 5 raiz de 2 mais raiz de 8 menos raiz de 32. Tem nenhum radical igual. Como é que eu vou fazer essa conta? A gente sabe matematicamente que eu posso, a gente até já viu nas nossas aulas anteriores, eu posso simplificar essas raízes. Eu consigo simplificar o raiz de 8 fatorando, certo? E o raiz de 32 também. Raiz de 8, então, a raiz de 8 nada mais é do que 2 ao cubo, né? O 8, então fica raiz de 2 ao cubo menos raiz de 2 na quinta. Mas ainda não tá igual, certo? Eu preciso deixar igual. Então, aí vai funcionar aquele momento que a gente tira da raiz, põe para dentro. Eu já vou voltar e resolver no quadro com vocês. A professora quer finalizar aqui primeiro, certo? Então, aqui eu consegui tirar todo mundo da raiz, simplifiquei. Agora eu tenho radicais semelhantes. Quais são os meus radicais semelhantes? A raiz de 2. E aí eu vou ter 5 mais 2, 7, menos 4. 5 mais 2, 7, menos 4, 3. Então, eu tenho 3 raiz de 2, certo? Essa é a minha resposta. Então, ali no caso anterior, a gente usou a fatoração e as propriedades que a gente estudou para simplificar as raízes. Vejam só aqui com a prof. Raiz de 2 ao cubo. Vamos fazer aqui a fatoração no quadro? Vamos lá. Era 8, certo? A gente começa pelo primeiro primo, que é o 2. 8 é par, eu consigo sim dividir por 2. Vai dar 2. 8 divididos por 2, 4. 4 continua sendo par, continuo dividindo por 2. 4 divididos por 2, 2. Divido mais uma vez por 2 para daí eu ter o 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 ao cubo, correto? Então, é daí que vem o 2 ao cubo. E aí, eu posso escrever 2 ao cubo como 2 ao quadrado vezes 2. Pela propriedade, eu separo essas duas multiplicações e vou ter raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Pela propriedade, eu sei que essa primeira raiz ali da multiplicação, ela é somente 2. E aí, eu fico com 2 raiz de 2, certo? Aqui que eu podia ter cortado. Agora, o segundo era 32. Vamos fatorar aqui no quadro também, então. Vamos lá. 32. Começo pelo primeiro primo, que é o 2. 32 é um número par. Eu posso, sim, dividir por esse 2, então vamos iniciar. 32 divididos por 2 vai me dar 16. 16 ainda é par. Posso continuar dividindo por 2. 16 divididos por 2, 8. Divididos por 2, 4. Divididos por 2, 2. E divididos por 2 dá 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ou seja, 2 na quinta, que é exatamente o que aconteceu ali. Esse 2 na quinta eu consigo fazer como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. A gente acabou de ver que
Esses 2 ao quadrado dentro da raiz eu consigo tirar, só que aí vocês têm que tomar cuidado, vão sair 2, tá? Então, é 2 vezes 2, raiz de 2. Por isso que fica 4 raiz de 2, certo? É daí que veio essas informações, tá bom, gente? Vamos fazer, então, um exemplo, mais um exemplo. Se por acaso a gente não conseguir reduzir os termos radicais semelhantes, a gente pode sempre utilizar o método da aproximação. Ou seja, naqueles casos ali a gente estava utilizando os métodos ali de fatoração, ou seja, o método de decomposição em fatores primos das nossas raízes, para poder encontrar radicais semelhantes e fazer essa soma. Agora, se por um acaso eu não conseguir reduzir para termos semelhantes, ou seja, eu chegar em 2 raízes que não têm termos semelhantes, como no caso do raiz de 5 mais raiz de 6, a gente vai ter que usar o método de aproximação, aquele bem chatinho lá que a gente chama por tentativa e erro, certo? Então, se a gente fizesse o método de aproximação, gente, demora, tá? O método de aproximação, você tem que ir fazendo com calma. No caso aqui, vamos fazer só a primeira parte do raiz de 5. Vamos lá. Raiz de 5, se fosse para encontrar a aproximação dessa raiz, qual é a raiz anterior que a gente conhece? Raiz de 4, correto? Raiz de 4 é a que a gente conhece. Qual é a raiz depois que a gente conhece? Raiz de 9, certo? Bem longe do 5, mas tudo bem. É a única que a gente conhece. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. A partir daí, a gente ia ter que fazer o quê? E aí, multiplicando. 2,1 ao quadrado, 2,2 ao quadrado, 2,3 ao quadrado. Aí, a gente ia ver que passou. Porque essa resposta é 2,24. A nossa aproximação por falta seria 2,2 e por sobra, por excesso, seria 2,3. Então, vocês iam ter que ir multiplicando cada um dos dois. Descobrimos que é 2,2. Então, a gente vai para o próximo. 2,21 ao quadrado, calcula. 2,22 ao quadrado, calcula. 2,23 ao quadrado, calcula. Entenderam? Vocês iam ter que ficar calculando tudo isso. Mesma coisa para a raiz de 6, certo? Ok? Mesma coisa para a raiz de 6. Digamos que a gente já fez toda essa conta enorme, a gente já resolveu isso. Então, eu cheguei que a minha aproximação da raiz de 5 é 2,24 e que da raiz de 6 é 2,45. O que eu vou fazer a partir daí? Vou simplesmente somar os dois valores, tá? Vou fazer 2,24 mais 2,45, que vai me dar 4,69. Acabou, gente. É só isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido como a gente vai fazer para resolver operações de soma e subtração dentro com radicais. Aí vocês precisam ter radicais semelhantes e a partir daí é resolver normal, como vocês sempre resolveram, certo? Façam os exercícios, revejam o vídeo e o conteúdo que vocês têm e eu espero vocês então na nossa próxima aula para a gente estudar as próximas operações. Vai ser multiplicação e divisão com radicais, tá bom?